Se você sofre com alguma dor na coluna, joelho, tornozelo, ombro, às vezes cotovelo, né? Até a mão às vezes fica doendo, as articulações em si. Ou se você tem tendinite, bursite, alguma ite aí no seu corpo, existe uma técnica chamada posturoterapia. Você já ouviu falar? Posturoterapia. Ajuda muito até quem sofre com dores de cabeça, ouviu? E problemas viscerais. Eu convidei o fisioterapeuta Lisandro Sessi para falar a respeito dessa técnica que é inovadora. Né, Lisandro? É inovador mesmo, né, querido? Tudo bom? Tudo jóia. É inovador. De onde surgiu isso daí? Essa é uma técnica que ela vem ter a sua origem na França e na década de 70. Na verdade, ela não foi uma técnica criada, ela foi uma técnica que pegou vários conceitos e foi desenvolvida em cima desses conceitos. Já foi existe agrupada. faz tempo, então? Já existe desde a década de 70. Mas por que agora se fala tanto nisso e antes não? Pela facilidade de acesso à informação, né, de tráfego de informações que a gente tem hoje e pelos resultados clínicos que ela vem apresentando, né, estudos científicos mostrando os efeitos desse tipo de técnica em relação às dores que os pacientes apresentam. Inclusive, eu quero agradecer o meu amigo Thiago Nassif, né, o colunista da Folha, porque ele falou o seguinte: Lu, você tem que conhecer essa técnica chamada posturoterapia. Porque o Thiago, o que ele me contou? Por isso que surgiu esse interesse tão grande de mostrar para vocês o que é isso. Ele contou que ele estava com dores fortes na coluna, viu, Lisandro? Aí, fez essa técnica. Na primeira sessão, ele já sentiu que a coluna alinhou. Ele segurou lá não sei o quê, um equipamento X lá, e a coluna alinhou. Ele falou assim, que fantástico, ele sentia dores e não sente mais. É assim mesmo, com uma única sessão a pessoa fica livre da dor? Em alguns casos, sim. Nem todos os casos são em uma única sessão, mas alguns casos onde eu tenho disfunções menores, em uma sessão já é visto grandes resultados. Mas o que é? Uma massagem? É uma manipulação? Elas são técnicas de estimulação neurosensorial nos diferentes tecidos do nosso corpo. Por exemplo? Por exemplo, o tecido neural, o tecido vascular, o tecido articular, né, as articulações, podendo chegar até questões neurovegetativas e até mesmo, dependendo, ajudando em algumas características de estado emocional. Quando você fala que é uma técnica neurosensorial, o que esse nomão quer dizer? Essa que é uma característica onde a estimulação ela é feita no corpo, mas quem vai responder a esse tipo de estímulo é uma modificação de ação no cérebro, das áreas sensoriais do córtex cerebral. Então é uma manipulação que o corpo sente, mas que quem dá o estímulo é a cabeça. Isso é neurosensorial. Isso. E essa técnica posturoterapia é uma técnica que você trabalha o cérebro. É assim? Eu trabalho, na realidade, o corpo. Como o cérebro controla todas as estruturas do nosso corpo, eu posso fazer uma estimulação no corpo, eu tenho uma referência dessa área do corpo no cérebro para tentar fazer uma modificação da informação que está presente. Entendi. Um exemplo é assim, uma coisa mais clássica, um músculo que está contraturado, que tem uma contração a mais. Não uma câimbra em si, mas um músculo que está mais tenso do que deveria. Por exemplo, aqui em cima, que a gente fica tenso. Isso, da região do trapézio. O que a gente faz? Nós vamos identificar o porquê que esse trapézio está tenso. E se for, por exemplo, uma inervação que vai para o trapézio, a gente vai estimular essa inervação para que ela mande a informação para o córtex e o córtex tenha uma resposta. Essa resposta, essa estimulação é de uma informação de que, por exemplo, está tudo bem e aí o trapézio ele acaba relaxando. Na hora? Alguns casos, sim. Gente, eu tô falando que é incrível o negócio. Posturoterapia. É só fisioterapeuta que aplica essa técnica? Aqui no Brasil a gente tem essa técnica voltada para fisioterapeutas e médicos. Teve uma formação que a gente teve aqui no Brasil, onde teve um médico que acabou fazendo a técnica também. Então, vamos supor, se a pessoa que está nos assistindo agora tem um fisioterapeuta, provavelmente esse fisioterapeuta, para trabalhar com essa posturoterapia, ele tem que fazer um curso. Isso, é uma formação específica, são 300 horas de curso. Para poder ter todo o conhecimento em relação a isso. Então, você está entendendo? Então, se você tem alguma dor articular, algum músculo está muito tenso, até dor de cabeça eu li que resolve bastante, uma dor de cabeça muito crônica.
todos os problemas crônicos e os problemas funcionais podem se beneficiar. O que é um problema funcional? Um problema funcional é aquilo que, quando você muda de posição ou quando você faz uma determinada atividade, você acaba tendo dor. Esse é um problema que tem uma característica também funcional. Então, quando eu levanto meu ombro, eu sinto dor. Certo. Então, isso tem uma característica funcional. Então, ela pode se beneficiar. A gente vai buscar, por exemplo, nessa dor no ombro, se é uma estrutura neural, se é uma estrutura vascular que não está tendo a informação correta para aquela determinada tendão, por exemplo, e fazendo a estimulação correta, eu melhoro a função daquela região e aí as dores acabam desaparecendo. Então procure o seu fisioterapeuta. Se ele não tiver essa especialização aí em posturoterapia, orienta ele, né? Dá essa dica para ele, fala que está super em alta e que é uma técnica que realmente funciona e ajuda a tratar essas dores articulares e também esses outros probleminhas aqui que o Lisandro falou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela explicação. Eu ouvi falar muito bem do seu trabalho, Obrigado. de você, e fiquei encantada com essa técnica que promete aí praticamente um milagre aí no povo. Agradeço a oportunidade. Obrigada, querida.